E o texto que nós separamos aqui para meditarmos nesta noite se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 16, a partir do versículo 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: Não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam então: Creiam no Senhor Jesus Cristo, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele, e todos da sua família foi salvo. Mesmo sendo tarde da noite, os carcereiros cuidou dele, lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os de sua casa foram batizados. O texto de hoje conta uma história maravilhosa. É um episódio da vida do maior apóstolo, implantador de igreja que existiu até hoje, se pode dizer assim. Foi o maior da sua época. Em uma época que não tinha Uber, não tinha aviões, né? Malemar tinha os barcos bons para atravessar ali os rios. Paulo era este que se converteu ao Senhor Jesus e agora dedicou a sua vida a levar a palavra do Mestre, a trazer salvação àqueles que estavam precisando de vida. Neste momento, guiado pelo Espírito Santo, o capítulo 16 de Atos vai dizer que Paulo é enviado até a Macedônia. O Espírito Santo aparece a Paulo e ele tem uma visão de um homem pedindo socorro à Macedônia. E viajando para lá, talvez por dias até chegar ali, Paulo chega a essa cidade da Macedônia, onde era uma importante colônia romana. E ali chegando, Paulo então chega onde o Espírito Santo já estava. O capítulo 16, o foco principal é a salvação. Porque Paulo é enviado pelo Espírito Santo a um lugar onde ele já tinha preparado tudo e todos para que pudessem ser salvos. Todos aqueles que o Espírito Santo já estava preparando estavam ali. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, agora começa a caminhar naquela cidade, proclamando as boas novas do reino, proclamando o nome de Jesus. No caminho ele encontra pessoas como Lídia, que foi salvo, ela e sua casa, creram em Jesus e foram todos batizados. Também neste momento ele encontra uma profetisa ali, né, que adivinhava e gritava atrás deles, dizendo: esses são os homens de Deus, até que Paulo então fica constrangido com isso e expulsa esse espírito dessa adivinha, e assim acontece todo o alvoroço. Paulo então, por conta disso, é perseguido e Paulo e Silas agora são presos. Presos agora na cadeia, Paulo está, depois de, junto com Silas, ser chicoteado, machucado, agora ele está num calabouço frio, sem luz, sem água, amarrado os pés. Já são meia-noite, ele está tudo sangrando, provavelmente cheio de dor, mas isso não atrapalhou, porque ele sabia que quem levou ele ali foi o Espírito Santo. E ali à meia-noite o texto vai nos dizer que Paulo começa a ecoar cantos junto com Silas. Todos daquela prisão agora puderam ouvir as orações e os cantos que entoavam ali dos lábios de Paulo e Silas. E durante a noite, passado a meia-noite, há um terremoto. E nós vemos que no texto, esse terremoto foi da parte do Senhor, algo que mudou toda a situação. O inesperado aconteceu. Um terremoto onde todas as celas se abrem, as correntes se quebram, tudo pronto para que os prisioneiros ali se pusessem em fuga. Mas Paulo estava ali, com sua oração, com os seus louvores, já tinha mudado o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo.
Somente o carcereiro, que não estava muito prestando atenção nos louvores da oração, quando ele acorda, ele somente pôde ver as portas abertas ali, e imaginando o pior, imaginando que aqueles que ele deveria tomar conta e não deixar escapar teriam escapado, ele desembanha a espada para tentar tirar a sua vida. E ali Paulo, então, entende por que ele estava ali. Paulo grita: não, estamos todos aqui. O carcereiro teve a oportunidade de ter a vida novamente. E não só isso, esse carcereiro entendeu que Paulo não estava ali à toa. Ele entendeu que tudo que isso estava acontecendo agora, o terremoto que aconteceu, toda essa situação que ele pensava que era o fim, simplesmente foi o começo. O Espírito Santo estava naquela cidade. O Espírito Santo enviou a Paulo. O Espírito Santo enviou a Paulo para trazer salvação a esse carcereiro. E naquela mesma noite o carcereiro pergunta o que ele poderia fazer para ser salvo. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isso aconteceu. O carcereiro não pensou duas vezes. Aceitou a Jesus. Levando a Paulo durante a noite, em poucas horas, levou a Paulo na madrugada mesmo, Paulo e Silas, e ali em sua casa tudo se completou. Além de aceitar o Senhor Jesus ali, eles criaram ali uma piscininha e também eles puderam ali ser batizados. A palavra de hoje ela tem o intuito de mostrar para você que houve salvação em meio a um terremoto da vida desse carcereiro. Para ele, aquele terremoto era o fim da vida dele. Ele não poderia deixar escapar ninguém, mas isso aos olhos dele estava acontecendo, mas não. Do outro lado tinha uma pessoa enviada da parte de Deus para que aquele carcereiro pudesse ter a sua vida nova, uma vida transformada. E nessa noite nós estamos aqui para convidar você. Eu não sei qual o terremoto que tem passado na sua vida. O que para você parece ser o fim, eu quero te dizer nesta noite, assim como Paulo e Silas, que é só o começo. O Senhor Jesus tem muito mais para a sua vida. O carcereiro entendeu isso, aceitando a Jesus, e não somente isso, ele foi além. Ele teve a salvação por completo, porque na mesma madrugada, ele foi batizado, ele e a sua casa. Fica o nosso convite para que você abra o coração nesta noite, para que o Senhor Jesus possa entrar ali na sua casa, acalmar o terremoto e transformar em bênção aquilo que você acha que é o fim. Fica a minha motivação para a sua vida, que você receba com alegria, igual a casa desse carcereiro, a sua família recebeu a palavra de Deus, aceitou a Jesus e também fez ali um voto com o Senhor, se batizando e entregando toda a sua vida. Eu creio que a vida nova só começa depois do batismo. Então que nessa noite você possa decidir e dedicar o seu tempo ao Senhor e entregar a sua vida e o seu coração a Ele. Não é o fim. O terremoto que possa estar na sua vida não é o fim, mas sim o começo de uma nova história, se você entregar nas mãos do Senhor. Pastor Rafael.